Opa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um episódio nesse canal. E hoje a gente vai estar vendo como que eu faço para poder utilizar esse Standard Deviation no meu operacional. Ela tem diversas utilidades para projetar alvos, para poder projetar regiões de suporte e resistência, regiões onde eu quero o preço revertendo, retraindo, regiões no geral de troca de fase de preço. Também tem como utilizar ela em múltiplos time frames e a gente vai estar vendo tudo isso nesse vídeo. Primeiramente, a gente precisa entender as configurações. Os níveis que estão aparecendo na tela, eles são para a ferramenta de retração de Fibonacci no TradingView. Então você abre a sua ferramenta de retração de Fibonacci e coloca esses níveis. Esses níveis aí são os que eu mais gosto de utilizar para essa Standard Deviation padrão, que é essa que eu vou mostrar para vocês de estrutura de mercado. Mas você pode testar, avaliar outros níveis, outras regiões também. Lembrando que a Standard Deviation ela costuma, né, se você for colocar números muito altos, ela acaba ficando muito longe do preço. Por isso que eu decido usar essas regiões mais próximas ali para a gente poder ter mais insights assim no momento que a gente está operando, né, sem esticar muito para muito longe do preço atual. Perfeito? Então, para mim essas são as melhores configurações, mas você pode testar outras. Tudo é por questão de backtest. Tem gente que gosta de colocar a região do 3 também. Mas vamos seguir com essa aqui padrão, que já é mais do que suficiente, na minha opinião. Então, primeiramente, para você poder ter uma projeção, você primeiro precisa ter uma troca. As projeções elas sempre vão ser marcadas quando a gente tiver uma manipulação. Então, a gente vai projetar a manipulação em si. A gente não vai projetar, por exemplo, um pivô, uma retração e expansão já no meio de uma tendência. Não, a gente vai pegar a projeção a partir de uma reversão. E isso também encaixa com os swings do tempo gráfico maior. Então, se por exemplo no diário a gente está formando uma mínima, aquele padrão de 3 candles que você já conhece do modelo padrão, isso também no lower time frame gera uma reversão que a gente pode projetar. A projeção ela serve para muitas coisas, como eu falei, a gente vai estar vendo isso mais para frente, mas essa é a base, tá bom? Então você vai ter aqui o Chain State of Delivery, você vai ter o sweep primeiramente, né, manipulação de Chain State of Delivery, e aí você vai pegar justamente essa pernada aqui, essa movimentação que a gente chama de manipulação, que é o que faz o sweep nessa mínima anterior. Quando é uma movimentação bullish, quando é uma projeção bullish, a manipulação vai ser para baixo. Vai ser desse topinho até essa mínima nos pavis dos candles, ok? No caso, quando é uma projeção bearish, a projeção para baixo, a gente vai estar pegando essa movimentação de alta, essa pernada de alta antes do preço reverter e formar aqui então uma expansão bearish, logo após o sweep aqui, logo após a manipulação. Justamente a gente vai então ancorar nossas regiões de projeções nesses níveis. A gente vai pegar da mínima até a máxima e a gente vai projetar a região de menos 1, menos 2, menos 2,5, que lá para cima vai ter a menos 4 e menos 5. Aqui no caso do bearish é a mesma coisa, só que para baixo. Perfeito? Então a gente pode esperar que o preço ele vai chegar até essas regiões, principalmente quando a gente tem uma manipulação menor, dessa forma aqui, uma manipulação curta, não leva muito tempo, por exemplo, e já libera o preço para expandir. Pelo menos a região do 2 e do 2,5 elas costumam sempre ser atingidas, tá bom? Aqui no exemplo bearish é a mesma coisa. Então justamente a regra geral aqui para cada nível, ela vai ser a região de menos 1, ela vai ser uma região de retração, como no exemplo aqui atrás, o preço ele chega na região de menos 1 e tem uma pequena retração. Aqui existe uma regrinha para a região do menos 1, que é o seguinte, quando você tem essa pernada aqui de manipulação curta, normalmente o menos 1 vai ser simplesmente uma retração, para depois o preço expandir até a 2, 2,5, que é uma região de reversão normalmente, ou de retração mais profunda. Então, o alvo principal costuma ser o 2 e 2,5 quando você tem essa manipulação menor. Quando você tem uma manipulação muito grande aqui, o preço faz uma corrida oposta aqui muito larga, muito ampla, automaticamente o nível 1 ele acaba ficando maior também, o que exige muito mais do preço para ir buscá-lo. Então, normalmente ele pode acabar fazendo a função do menos 2 e do 2,5, servindo como uma região também de reversão. Perfeito? Então, a menos 2, 2,5 é a região que todas as standard deviation costumam alcançar, e também é uma região de reversão. Agora, o menos 4 e o menos 5 eles são as extensões máximas para uma standard deviation que a gente vai considerar. Eventualmente pode acontecer, claro, da standard deviation romper essas regiões, isso é óbvio. Principalmente quando a gente está pegando uma manipulação micro que acaba gerando uma movimentação macro, né, bem grande. Vai sim romper, isso não tem jeito.
Porém, muitas das vezes ela acaba servindo como uma região de reversão. Normalmente a gente não vai estar mirando automaticamente nas regiões de -4 e -5, porque muitas das vezes é mais difícil do preço estar alcançando lá, ok? Tem mais resistência para ele estar chegando nessa região. E quando ele chega, normalmente ele pode acabar revertendo ou romper ali às vezes. Fechou? Então o que você quer fazer com essas duas regiões aqui é uni-las com outras confluências dos fatores que você tem no preço. Por exemplo, no 2, 2,5, com uma região de alvo, normalmente você quer encaixar isso dentro de algum framework para você poder buscar alguma buy side liquidity, alguma outra sell side liquidity que faça sentido ali, como por exemplo original consolidation de algum market maker model ou uma região de piscina de liquidez, para você poder ter as duas coisas no mesmo nível e isso é uma confluência entre as duas regiões, ok? E ali no -4 e -5, normalmente, se você estiver procurando uma reversão, por exemplo, você vai fazer esse frame e encaixar o -4 e -5 dentro de uma região de nível chave, um order block, uma fair value gap. Perfeito? Então, eu quero mostrar para os senhores no gráfico alguns exemplos reais de utilização da Standard Deviation. Então, primeiramente, vamos fazer um exercício de identificação. Nessa imagem, vocês conseguem identificar aonde que a gente tem Standard Deviations. Bom, nesse caso a gente tem várias e várias Standard Deviation, mas algumas aqui se destacam por causa das suas movimentações e as suas reações nos seus níveis. Bom, a gente tem uma aqui em cima e a gente tem uma aqui embaixo, que a gente vai estar linkando com esse movimento e depois com esse movimento. Lembrando que isso aqui é tudo a ver com fase de preço. Então, você pode ver que o preço ele consolidou. Aqui em cima ele colocou uma reversão, expandiu, retraiu, expandiu. Aqui ele reverteu, expandiu, consolidou, expandiu, reverteu. Então, a gente vai estar linkando sempre a Standard Deviation com essas regiões de extremos, com essas regiões onde a gente pode ter viradas de preço, a gente pode ter retrações, por exemplo. Então, as duas Standard Deviation que eu estava me referindo são essas daqui. Essa primeira, essa segunda, vamos por partes. Bom, essa primeira Standard Deviation aqui, ela está fazendo o sweep desse topo e eventualmente o preço ele expande para longe. Então, ele faz aquela quebra. A gente tem aqui o nosso State of Delivery e a gente pode traçar, então, essa nossa Standard Deviation a partir dessa pernada de manipulação que sweepou esse topo anterior. Então, quando o preço rompe aqui para baixo, a gente pode esperar que o preço vai reagir ou que ele vai chegar nas outras regiões. Bom, essa aqui é uma manipulação pequena. Então, lembrando dessa regra sempre, como isso aqui é uma manipulação pequena, uma pernada curta, ela tem 198 pontos, não é muita coisa para um time frame de 4 horas, como vocês podem ver. E ela inicia essa fase de expansão, a gente pode usar aqui a região de 2, 2,5 e a região de 4 menos 5. A região do 1 aqui ela é bem pequena, então lembra que eu falei para vocês que a principal região, quando a gente está vendo essas pernadas menores, é a do 2, 2,5 e eventualmente a do 4 menos 5 também? Então, justamente, a gente tem essa movimentação de expansão, ela para milimetricamente aqui dentro dessa região do -2 e do -2,5, que é a primeira região de reversão. Pode ver que o preço, então, ele volta a fazer esse retorno aqui para dentro do range, fazer um pullback, basicamente, uma retração. Eventualmente, ele vai quebrar a estrutura de novo para baixo para poder dar essa continuidade. E aonde que ela vai reverter de fato? Justamente aonde tem a região do -4 aqui. A gente tem a região do -4 e -5. Então, você pode ver que é uma região maior. A região do -4 e -5 para abranger mais o preço. Mas, milimetricamente, o preço ele vem aqui na região do -4 e coloca essa reversão. Essa movimentação de reversão aqui, de manipulação, ela é maior. Como você pode ver, é tudo isso aqui. Então, quando o preço ele rompe aqui, a gente vai dar bastante foco no -1 e no -2 e no -2,5 como regiões ali importantes. Então, aqui sim vai ser muito útil a regra do -1, que ele vai formar uma pequena retração. Então, você pode ver que ele chega aqui, ele realmente forma essa retração para baixo. O preço ele volta aqui em níveis-chave, inclusive até aqui na própria região. E depois ele sobe até chegar lá na região do -2,5 e do -2, que é justamente a região maior, como você pode ver nesse caso, já que a pernada de manipulação ela é maior. Bom, já nesse exemplo, eu quero mostrar para vocês a utilização desse Standard Deviation com o alvo de preço para um setup pelo time frame. Então, automaticamente, quando a gente tem a reversão aqui que forma o nosso candle fractal para a gente poder buscar expansões, a gente também pode usar esse Standard Deviation. Então, esse indicador que eu estou utilizando aqui, ele já marca automaticamente a partir do fechamento dos candles. Vocês vão ver que a gente vai formar um candle aqui bearish
já que esse cenário é de uma estrutura bearish, de um bias bearish, a gente forma esse fechamento bearish desse candle 2, o indicador aqui já marca automaticamente, mas você pode marcar isso aqui manualmente também. É justamente essa pernada de manipulação aqui sendo jogada para baixo aqui por meio da projeção. Então, o que é interessante aqui da gente ver é justamente a interação dessas regiões com outras regiões. Nesse caso, a gente pode até inclusive juntar Standard Deviation. Se a gente tiver Standard Deviation Higher Time Frame, lá que são estruturais, e a gente vier no Lower Time Frame buscar uma operação e as duas estiverem batendo no mesmo nível, por exemplo, isso aí é uma ótima confluência também. A gente tem duas Standard Deviation que estão juntas ali apontando uma região de imã de preço. Nesse caso aqui no Lower Time Frame, o que eu mais costumo fazer é tentar unir alvos que façam sentido. Então aqui próximo da região no menos 1 a gente tem essa mínima, que faz muito sentido. E aqui próximo da região no menos 2, 2,5 a gente tem essa mínima aqui. E essa mínima, que são Feather Swings, né? Essa aqui é a Feather Swing dessa. E essa aqui é a mínima relevante, que faz sentido o preço e buscar. Então essa Standard Deviation aqui, ela pode servir para a gente como alvo. Principalmente a região do menos 1 ali, onde o preço ele atinge, né? Aqui acabou formando um setup bullish e aí sumiu essa deviation. Acho que se a gente projetar aquela novamente para baixo, vai ver que a região no menos 1 ela foi atingida aqui bem tranquilamente. Então, se eu fosse operar um trade bearish ali, seguindo aquele candle 2, a gente poderia mirar aqui embaixo. Então, também você pode ver que o preço ele expande, retrai e aí ele deixa outra standard deviation, olha só, bem clean, outro setup, né? Bearish aqui, porque esse indicador está marcando tanto os bullish quanto os bearish. Mas justamente, olha só, agora o menos 2 e o 1 aqui acabam até confluindo, né? Um com o outro aqui, tá vendo? Esse aqui foi o que eu marquei, esse aqui é desse novo setup. Mas desse primeiro setup, essa região aqui ela foi atingida bem tranquilamente e ela estava próxima com essa confluência dessa liquidez aqui. Então, é um alvo de preço aí bem tranquilo para a gente poder estar buscando. Se a gente fosse pegar esse setup, por exemplo, a gente poderia pegar algo assim, e com o alvo aqui, no menos 1, a gente ia ter justamente esse 2 para 1 aí de retorno, se a gente quisesse mirar aqui no menos 2. Como isso aqui é uma manipulação não tão grande, é bem plausível que a gente mire lá no menos 2, que o preço chegue lá, e isso dá um risco de retorno bem maior para a gente. A gente não precisa ficar também se preocupando muito aonde que a gente vai colocar o stop, muita coisa, ficar mexendo toda hora, ou o take, né, melhor dizendo. Bem tranquilo. Esse outro standard deviation aqui, a gente tem essa mínima. Também o preço vai alcançar ali a região eventualmente de menos 2. Novamente, o indicador atualizou. Aí se eu marcar aqui, você pode ver essa região menos 2, menos 2,5 sendo alcançada. Depois a região menos 4 lá sendo alcançada. Depois teve esse outro setup aqui, onde o preço ele formou para baixo. Ó, o indicador está marcando já para gente. Até aqui embaixo, né? Isso aqui foi toda a pernada de manipulação. Depois ele rompe para baixo. Vai lá para as projeções. Faz sentido até com essa projeção do menos 4 lá do primeiro, nesse 2,5. Então, se você for pegar um setup bearish aqui, cada vez mais você vai tendo mais confluência. O indicador ele manda vender aqui. Colocar o stop aqui acima. Automaticamente você vai tendo cada vez mais e mais confluências. Buscando essa confluência de várias regiões aqui, você já tem 4,5 de retorno. Como você pode ver, todos apontando para a mesma direção, dando as regiões aqui de nível de preço favoráveis para a gente. E por último, a outra utilização que eu gosto de observar com a Standard Deviation é para a gente poder pegar pinpoint ali de níveis onde o preço ele pode continuar. Então, por exemplo, se a gente está formando uma expansão para baixo, a gente faz uma retração, a gente continua expandindo para baixo, e isso aqui é não time frame de 15 minutos, por exemplo, automaticamente esses swings aqui que a gente faz a retração, isso aqui são reversões no 1 minuto. Então a gente pode usar a Standard Deviation do 1 minuto para poder buscar as regiões onde esse preço ele tem maior probabilidade de reverter com base nesses swings aí do M15, como nessa movimentação do M15. Então, um exemplo, continuando essa mesma movimentação que a gente estava observando aqui de baixa no M15, olha só, vocês podem ver a movimentação do preço para baixo, você pode ver que quando o mercado ele vai fazer uma retração aqui, são essas movimentações aqui, por exemplo, essa movimentação aqui, essa, ele forma, de certa forma, reversões aqui para formar essa mínima aqui no 1 minuto, que é o time frame fractal do 15 minutos. Então, automaticamente, eu posso utilizar também esse Standard Deviation aqui. Então, quando a gente tiver a manipulação aqui no time frame para formar uma retração,
a gente pode simplesmente chegar e utilizar a Standard Deviation também, que ela vai dar regiões aqui interessantes para a gente poder esperar que o preço forme algum tipo de reversão, algum tipo de retração. Nesse exemplo aqui, olha só, a gente nunca vai usar -1, né? Mas você pode ver que -1 ainda deu uma retraída aqui, porém não é isso que a gente está buscando. Agora, aqui no -2, -2,5, você pode ver como que o preço ele veio aqui perfeitamente para colocar uma reversão. E isso lá no 15 minutos, olha só. A gente pegar essa mesma região, ela é justamente essa retração dessa pernada. Então você consegue também ver aqui setups bem lindamente, bem clean, de expansão, retração, expansão, utilizando esse deviation para você poder pegar regiões aqui. Principalmente se isso estiver fazendo sentido com algum outro nível. Nesse caso a gente tem esse bloco de ordens aqui no meio dessa região. Então aí lá no Lower Time Frame o preço ele forma até inclusive essa formação aqui. Você pode ver que é o nosso candle 2, nosso fechamento de candle 2. Então, se a gente quiser, isso aqui é operável também lá no Lower Time Frame. Após essa manipulação e o preço fechando abaixo, a gente pode descer até por 1 minuto para poder executar no minuto com base no 15 minutos. Então, o indicador aqui já marca para mim automaticamente essa formação. Eu passando um candle aqui, você pode ver, ele marca o Chain State of Delivery, marca a projeção, marca todas as coisas. Aqui nesse caso, olha só, usando essa projeção do M1, eu posso buscar até onde? Até menos até o 4, 5, o 2, o 2,5. Enfim, eu posso até projetar o próprio M15 se eu quiser e buscar as projeções do M15 aqui pelo próprio M1. O que eu quero dizer com isso é, se eu tenho a projeção do M15 que está vigente aqui em cima, com essa retração do M15 e eu utilizando a fractalidade do M15 no M1 para buscar esse setup com essa standard deviation para cima, igual a gente viu, eu posso ir até regiões lá do M15. Então, olha só, o indicador está marcando uma aqui. Aqui a gente tem outra também, outra manipulação. Se a gente for usar essa aqui atrás, que o indicador está marcando como base, a gente tem esse nível aqui de preço, que também pode ser um alvo interessante para a gente poder estar utilizando. Principalmente se ele acabar confluenciando com alguma coisa. Vamos ver. Eu acho que aqui no M1 ele está dando alvos menores, né? Mas mesmo assim a gente pode operar isso aqui tranquilamente se a gente quiser. Por exemplo, a gente tem um trade aqui de Fair Value Gap, já que isso aqui vai ser a máxima protegida. Se a gente mirar aqui na projeção da M15 agora, né? Já que a gente utilizou essa aqui para poder achar essa região de reversão, ó, e agora a gente usa uma para baixo para poder projetar os alvos, a gente pode buscar até lá embaixo. Esse price action é um pouco enrolado por ser na parte da tarde, mas aí você pode ver que conforme o preço ele vai indo, ele vai apontando novos setups, olha igual esse aqui, por exemplo, com novas projeções, aí tem a projeção do 1. Ah, Couto, não peguei essa operação, você pode tentar para aqui mais para frente. E vai dando novas projeções, novas regiões, até que o preço ele atinge lá perfeitamente. Aí ele cumpre com essas duas projeções do time frame, assim como cumpre com a projeção high time frame que a gente tinha puxado lá atrás, que estava dando aqui a região do -4, lembra? Que também é uma região de alvo aí para o preço no high time frame. Perfeito? Então é assim que eu utilizo as regiões de standard deviation e é assim que você pode incorporar também no seu modelo operacional. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.